Estou de volta. Júlio, você sentiu saudade, cara? Olha, vou te falar, viu? Essa é uma pergunta capciosa. O William... Não, da sua voz não, porque o William e você parece que vocês gravaram. A piada era que, ó, o Jaime tá ali atrás, só pôs o William para fazer o boneco. Mas duas coisas que foram fantásticas, o William. Parabéns, William. Tanto que voltou uma semana antes de medo aí de você tomar o poder, né? Ele falou, não, eu preciso fechar a temporada 3, que é o que o Jaime falou. Mas só brincadeiras à parte, o William mandou bem pra caramba. Está de parabéns. E personalidade marcante também, vai ser ótimo. Então, porque eu tô pensando em colocar ele na temporada 4 fazer ele sozinho, entendeu? Então tá bom, a gente deixa ele aqui entrevistando as pessoas. Só que não podemos deixar ele chamar só o que eu acho que, na verdade, eu quero ver lá na sua família lá também, vai vir alguém para substituir você. Quem não, eu acho que vai ter que ser a Luísa, porque o Fausto não gosta muito de falar em público. Não? Isso é uma pena. Luísa, se ela assumir, ela vai falar pelos cotovelos. Essa mesma comparação para ver se vai ter a mesma voz que você e tal. Não, que a Luísa é mulher, né? Mas mas o Fausto. A personalidade é parecida com o pai. Nossa. Seria interessante. Pessoal, vou até tomar uma água aqui, Júlio. Você tirou meu fôlego aqui. Eu não. Você chega ali, tá de férias e tal. Voltou correndo para não perder o posto aqui. Cara, eu não conseguiria nem voltar, que só se eu voltasse a nado de lá, né? Entendeu? O navio demorou para voltar, Jair? Mais ou menos, né? Mais ou menos. É uma semana, né? Quando eu cheguei lá no navio, quando foi passar, eu falei para ele, olha... Eu quero ficar mais 90 dias aí. Não, mas... Eu falei, daí eles me tiraram do navio, cara, à força. Tá certo, é isso aí, senão... Porque senão eu ia ficar... Daí ele falou, você vai ficar trabalhando? Não, trabalhando não, quer ficar, né? Curtindo a vida. Mas episódio 16, temporada... o último episódio da temporada. Da temporada 3, último episódio, né? E na 4 aí, aguarde, né? Nós estamos fechando, mais do que fechando com chave de ouro, nós estamos hoje fechando com chave de rubi. Exatamente. Entendeu? Quer apresentar? Hoje eu vou dar honra para você. Hoje eu vou apresentar uma amiga querida, uma pessoa que eu respeito demais. Se eu tivesse que definir Vanessa Muniz, eu ia definir como autêntica. Uma pessoa autêntica, de personalidade autêntica. Vou apresentar aqui, advogada há mais de 20 anos, síndica desde 2012 pela Fundação Vanzolini, USP São Paulo. Tem uma vasta experiência na gestão de condomínios, residenciais verticais e horizontais, condomínios clube, que é bem desafiador, e modelos de short stay também, né, de curta temporada. Ela é pós-graduada em Direito Tributário, é advogada, né, especialista em Direito Condominial, Direito Civil, Direito Família e Sucessões. Ela tem uma vasta experiência em mediação de conflitos em condomínio. É membro da Comissão de Advocacia Condominial da OAB São Paulo, 2025. Integrante da Coordenadoria de Compliance e PETS. Olha só, interessante. O Wander, quando esteve aqui, falou de PETS, Vanessa. Maravilha. Associada ao Secov São Paulo. Coautora do Manual de Boas Práticas Condominiais da OAB São Paulo, feito em 2021, lançado em 2021. Coautora do livro A Teoria dos Condomínios, do Síndico Lab, 2024. Mentora com atuação em coach sistêmico e treinamentos corporativos, cada vez mais acelerando as mentorias, né? Pós-graduada em Psicologia Positiva, em Constelação Sistêmica, Master Coach, Analista Comportamental e Practitioner em Programação Neurolinguística, apresentadora do programa Opinião Sem Muros na Conde TV, que está sendo um sucesso, já é o segundo mais assistido e acelerando. Cuidado que logo chega na liderança, pelo que eu tenho visto. Professora, palestrante, mestre de cerimônias. E, bom, se já não acabou o tempo, não. Olha, deu quase 5 minutos só para contar sobre Vanessa Muniz. Seja muito bem-vinda ao nosso ValeCast Condominial. É um programa montado no Vale do Paraíba, mas que é nacional. A gente divulga muito no Brasil inteiro, até pelas questões dos patrocinadores. A Atende Portaria é o patrocinador nacional, a Ortecom é o patrocinador regional, e a gente divulga muito e tem você vai se surpreender positivamente com como ele é visto.
Mas seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Olha, meninos, vou falar, hein? Que energia boa. Assim que eu passei por aquela porta, eu já senti que a gente vai ter um programa aqui maravilhoso. Júlio, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Adorei o convite. Jaime, amei estar aqui presencialmente na sua cara, porque eu adoro os trabalhos que você já tem feito. Eu tenho acompanhado, em que pese você não saiba, mas é importante que você saiba que eu acompanho sim. Eu tenho vários amigos aqui do Vale do Paraíba e o programa, com certeza, vai ser um sucesso, porque o que vocês têm feito diante de tudo que vocês mostraram já para mim é de grande valia, né? Criando esses movimentos enormes, trazendo conhecimento, trazendo grandes oportunidades de aprendizado, de ressignificações para o mercado condominial. Isso não tem preço. Então, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E nós também, né, Nós Jaime? também, muito obrigado. Muita Encerramento gente... de Rubi, né? Pra quem não entendeu a brincadeira, tem a ver com o vermelho, né? Que a Vanessa é ruiva, né? E Rubi é a pedra dos ruivos, né? Dos ruivos, é verdade. Mas é muita gentileza vir lá de São Paulo para cá. É São Paulo, né? São Paulo. São Paulo para cá. E o Vale do Paraíba te recebe de braços abertos. Eu recebo. É isso aí. Ô, Vanessa, primeiro que eu queria que você desse uma palhinha pra gente, já das suas redes sociais, e também falasse um pouco, eu gostei do programa aqui, Opinião Sem Muros, né? Que já diz tudo pelo nome, né? Significa que vocês não têm muita papa na língua? De preferência, né? Bom, minhas redes sociais, Vanessa, V2S, G, Muniz com S. No Instagram, no LinkedIn, é o mesmo nome. Opinião Sem Muros, ele nasceu justamente para ter um programa que efetivamente cria os movimentos de evolução e conscientização para o universo condominial, que eu falo que o ecossistema condominial ele é vivo, e que as pessoas que assistam, as pessoas que estão entrevistadas tenham a oportunidade, né, de ter vez e voz, mas falando a verdade, falando aquilo que ninguém normalmente quer falar, né? Não se escorando em muros, não se escorando em crenças limitantes, em padrões ali arraigados, mas sendo de verdade, né? Então, quando a gente fala em trazer opinião sem barreiras, vamos dizer assim, sem fronteiras, é trazer o que a gente sente, porque no universo condominial, pelo menos para mim, na minha ótica, só faz sentido aquilo que faz sentir. Então, as pessoas sentem quando o outro está falando a verdade, quando ele está se posicionando de forma verdadeira, do que aquilo que a gente já ouve no mercado. Infelizmente, a gente tem recebido muitos conteúdos rasos, nada aprofundados, como se as pessoas que estivessem do outro lado da tela, elas fossem pessoas menores e que não têm as condições necessárias para entender o que é que está por detrás dos bastidores, o que é que precisa ser realmente dito. E ter opinião sem muros não significa ter uma opinião sem filtro, né? Eu falo que a gente tem que ter educação, a gente não pode machucar o outro com as palavras, e as palavras podem machucar, né? Mas a gente tem que ter consciência dos nossos papéis, consciência daquilo que está sendo falado, e a gente só deve abrir a boca, Jaime, quando ou a gente tem certeza, ou quando a gente acredita. Se for para abrir a boca, para falar algo que vai ser destrutivo, é melhor que fique em silêncio. Então, também só dar opinião como axiologista, né? Nós temos o Patolino aqui, eu até apelidei logo no início da minha chegada, de que ele às vezes quer ser muito simpático, às vezes ele quer ser muito político, e ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir. E a bem da verdade, a gente não tá aqui para ficar acariciando o ego de ninguém, né? O que a gente tem que fazer é ser de verdade, falar aquilo que a gente pensa, mas sempre com prudência, e nada que seja para destruir, seja realmente para trazer evolução. Dentro da prática, né? Dentro de tudo que você está colocando, né? E a gente vê essa parte de posicionamento dentro desse ecossistema condominial.
eu vejo algumas coisas. Mas eu quero ver você falando primeiro sobre isso, né? Principalmente participação de empresas que realmente dão apoio para o síndico, fazem esses trabalhos dentro de aconselhamento, coaching. Coaching, esse tipo de coisa. Eu queria que você explicasse mais ou menos o que você entende por posicionamento dentro do ecossistema condominial, que isso é forte. Fala. É super forte. Bom, o primeiro posicionamento que todos nós aqui tivemos, eu, você, Jaime, você, Júlio, foi o nosso nascimento. A gente já se posicionou no momento em que a gente veio ao mundo. Essa é a primeira marca, esse é o primeiro registro que todos nós temos em comum. A marca, o registro, o posicionamento do nosso nascimento. Isso já é bastante forte, isso já é bastante significativo, porque ninguém veio ao mundo, não é? Sem uma missão, sem um propósito e sem ali uma consciência, pelo menos ainda subentendida, daquilo que a gente veio fazer. Quando a gente faz parte desse grande ecossistema condominial, que é um ecossistema vivo, e vivo por quê? Porque ele é feito de pessoas. Não é? Ele é feito de corações que batem. A gente tem que saber quais são esses papéis. A gente fala dos condomínios, mas a gente já tem outros papéis fora desse ecossistema. Então, veja, eu tenho o meu papel de esposa, eu tenho o meu papel de filha, eu tenho o meu papel de mãe, eu tenho o meu papel na sociedade, eu tenho o meu papel no trabalho. E aí, trazendo para o trabalho, dentro do ecossistema em que eu atuo, seja como advogada, seja como síndica, seja como mentora, seja como apresentadora de um programa, seja o que for. Eu tenho que saber qual é esse papel para eu poder desempenhá-lo da melhor forma possível. Eu tenho que saber o que é que eu pretendo desempenhando esses papéis para que eu tenha um propósito e trate desta missão, porque a vida é um grande desafio, para que eu possa desempenhá-los da melhor forma. Quando eu sou síndica de um condomínio, eu sou a CEO, sou a mandatária legal daquele empreendimento, e eu tenho outras personagens, outras pessoas que também terão que estar investidas dos seus papéis. A exemplo dos membros do conselho, a exemplo dos moradores, que sim, eles também têm seus papéis com direitos e responsabilidades. Os papéis das pessoas que irão nos servir, conjugar o verbo servir. Servirei ao outro, assim como o síndico serve, os funcionários também irão servir. Os faxineiros, os porteiros, controladores de acesso, a pessoa que vai cuidar do jardim, do portão, cada um dentro deste universo exerce um papel. E eu trato do ecossistema condominial como um grande tabuleiro de jogo de xadrez, que é plano e cada uma das peças do jogo de xadrez tem a sua posição. Cada um tem um papel. E para que este universo condominial ele seja efetivamente equilibrado, o posicionamento, ele tem que trazer o equilíbrio sistêmico. Porque se ele não trouxer o equilíbrio, ou seja, se cada um não desempenhar o seu papel se posicionando para aquilo que foi ou contratado ou se colocou para, a exemplo do pai com filho. Os filhos não pedem para nascer, mas os pais, a partir do momento em que tem um filho, têm que assumir o seu posicionamento de pai ou de mãe. E assim vai sendo em todos os campos. Então, a importância do posicionamento dentro de qualquer sistema, e hoje nós estamos aqui falando do ecossistema condominial, ele é de suma importância para trazer um equilíbrio e a tal felicidade que a gente busca, não é? Hoje, o que as pessoas buscam? Elas buscam a felicidade, salvo os casos aí de bizarrices, aberrações, pessoas problemáticas, doentes. No senso comum se busca a felicidade. Hoje, o que é mais importante para qualquer pessoa? Eu ouço muito, cada uma das pessoas que eu pergunto, e eu ouço respostas muito diferentes. Olha, para mim o mais importante é a minha família. Olha, para mim o mais importante é o meu trabalho, a minha carreira. Olha, para mim o mais importante é meu filho ou filha. Para mim o mais importante são os meus pais. Aí perguntaram para mim, e para você, o que é mais importante? A minha vida. Mais importante para mim é a minha vida, porque se eu não tiver uma vida bacana, uma vida feliz, eu não tiver o amor e a consciência ou a autoconsciência da importância do que é o bem viver,
eu não vou servir para nada em nenhum dos papéis que eu quiser desempenhar. Então, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu posicionamento dentro dos sistemas que eu resolvi, porque é uma decisão pessoal, fazer parte, para que haja realmente este equilíbrio. E veja, por que dá muito problema nos condomínios? Por que tem condomínios que a gente chama de condomínios inadministráveis? Eles são inadministráveis porque algum desequilíbrio aconteceu ali. Uma peça do tabuleiro não está desempenhando seu papel. Exatamente. É o conselho que quer mandar no síndico, é o conselho que trata o síndico e ele permite ser uma marionete, um bonequinho. Não se posiciona. É o morador que quer ser o síndico, é o morador que quer ensinar o zelador a trabalhar. Fora do sistema do condomínio para o pessoal entender. Dentro de uma casa, nós também vivemos dentro de um condomínio. Dentro de um apartamento, nós temos um ecossistema. Dentro de uma casa, da mesma forma. Onde os quartos e os banheiros a gente pode denominar como uma área privativa. E as outras áreas do apartamento ou da casa, as áreas comuns. Se o pai ou a mãe permitir que os seus filhos não os respeitem, eu tenho um desequilíbrio do sistema. Aquela casa não vai ser uma casa, um lar feliz. Vai ser uma casa problemática. Uma casa onde vários problemas, inclusive, podem acontecer, que é o que a gente chama de ordem sistêmica. Aqueles que vieram primeiro devem ter predileção por qualquer outra situação. Os pais serão sempre grandes e os filhos pequenos. Dentro do condomínio, o síndico, ele é o CEO, ele é o mandatário, ele é o representante legal daquele condomínio. Se ele se colocar num patamar de alguém menor, eu sou contratado, vou ficar quieto que eu não quero perder minha nota fiscal todo mês, vou me manter aqui de qualquer jeito, vou aceitar qualquer coisa, já teve um desequilíbrio no sistema. Aquele condomínio não vai ter uma gestão eficiente. É que essa analogia que você está fazendo para o tabuleiro foi bem bacana, porque dá para você fazer algumas comparações, né? Que se o síndico seria o rei, né, do jogo de xadrez, ele que tem que comandar e tudo passa por ele. Mas evidentemente que eu acho que uma coisa que a gente pode discutir é quais peças que vão estar do lado dele, porque sempre o condomínio vai ser um jogo, né? O morador vai estar do lado dele jogando com ele e vai estar do outro lado, entendeu? E essas peças que estão jogando do lado dele, quando que realmente vão interferir nesse jogo, seja pro bem ou pro mal? Do jeito que esse é um jeito de posicionar. O jeito de posicionar sobre protagonismo, eu sempre brinco, né? Você tem 3 tipos de comportamento. Aquele que faz acontecer, esse é o síndico, esse é o protagonista, esse é o mandatário, ele tem a responsabilidade e eu brinco, o fiofó é dele. Então, responsável civil, criminal, ambiental, trabalhista, tudo. E tem o coadjuvante, que é aquela pessoa que gosta de ajudar, que contribui, e tem aquele que pergunta o que aconteceu. Faz acontecer, ajuda a acontecer e pergunta o que aconteceu. O Wander fez o professor Wander, nosso amigo professor Wander, em comum dos 3 aqui, escreveu 13 ou 12 capítulos da cartilha do condômino. Você chegou a ver? Eu já ouvi falar, mas eu nunca li. Eu te passo. Até a vergonha, mas eu não... Não, eu te passo. E eu fui um dos patrocinadores, foram 10 patrocinadores, fiz questão de ver que ele fala o seguinte, é o papel do síndico educador. Ele precisa ensinar para o morador, porque a gente fala muito de síndico profissional, atitude de protagonista, o CEO, como você falou, né, do condomínio, mas e os acionistas? E o papel do cidadão de bem, né? Não é do bem, cidadão de bem, que tem que zelar pelas responsabilidades, participar ativamente, votar e respeitar o regramento do condomínio, né? E defender um ambiente de convivência harmônica e responsável de todas as naturezas. Não estou falando só conformidade, não, estou falando segurança mesmo. A atitude do morador com relação à segurança, a displicência dele pode expor todo mundo. Então, gosto muito desse ponto do ecossistema de posicionamento, porque não é só, como você mesmo mencionou, não é só o síndico. O morador tem que se posicionar. Então, mas qual lado que ele vai se posicionar? Ele tem porque que se posicionar isso que é o problema. o o problema da relação que ela fala é justamente o posicionamento de qual lado. Porque se o lado do bem, o lado do... Sim, o lado do bem, mas tem vários papéis, né, dentro desse posicionamento. Então é isso que a grande... O que você pensa do síndico que não se posiciona? Começa por Olha, aí. Primeiro que o síndico que não se posiciona, tanto a carreira dele como o próprio condomínio está fadado em sucesso.
Isso é claro para mim. Quem não se posiciona não sabe para onde vai, não é? Já tem aquele ditado que fala assim: Deus vomitará os mornos. A pessoa inerte serve para quê? Para nada, né? Então, se você não se posiciona, se você não se coloca para resolver o problema ou trazer a solução, vamos dizer assim, para não falar em problemas e soluções, da forma que você foi preparado para estar lá, e aí eu entro naquela questão. Só vai saber se posicionar se você estiver preparado. Preparado de que forma? Com os conhecimentos, primeiro, técnicos especializados na área em que você irá atuar. Isso serve para qualquer demanda, para qualquer carreira. Se você estiver preparado emocionalmente, porque se você não estiver preparado emocionalmente hoje para ser síndico de qualquer condomínio que se preste, você vai ficar doente. Se você não estiver preparado fisicamente, porque sim, fisicamente, hoje com os apagões que nós estamos tendo, falta de energia, o síndico tem que ficar de madrugada acordado para verificar se vai ter diesel no gerador, se vai ter água no condomínio, se os moradores estarão confortáveis minimamente, tem que ter um preparo físico, porque não dormir envolve a questão física. Preparado espiritualmente, porque é tanta praga que as pessoas rogam pra você, que se você não tiver preparado, você realmente vai cair. A inveja mata, e mata o síndico também. As energias, elas impregnam de tal forma, se você não estiver blindado com todos esses 5 elementos, você está perdido. E veja, o Jaime falou assim, para que lado o morador ele deve agir? Aí o Júlio disse, pro lado do bem. E é verdade. Pro lado que é justo, verdadeiro, regrado. Hoje, quando alguém pergunta para mim assim, qual é o seu tipo de gestão? Porque nós temos tipos de gestão, porque cada condomínio tem a sua identidade, cada condomínio tem seu DNA, e o gestor, ele deve se enquadrar, ele deve se sentir pertencido a determinada coletividade. Ele tem que verificar se o perfil dele se adequa àquela coletividade. Tem síndico que não vai se adequar em condomínios onde eles só querem bater. Tem síndico como eu não vou me adequar em condomínios onde eles querem que eu seja algo que eu não me preparei para tal. Ser um fantoche, uma bonequinha. Teve uma senhora que uma vez foi fazer uma reclamação contra mim no Reclame Aqui, depois ela até desistiu. No Reclame Aqui. É normal isso. É uma coisa horrorosa. E aí ela colocou, porque é terra de ninguém, escreveu tudo que ela queria. Só que ela não imaginou que ela teria a resposta que ela merecia. E aí, numa das questões, ela fala sobre uma reunião de reunião de moradores, onde só ela e alguns membros participaram. Pra mim, a reunião tinha sido incrível, porque eu fiquei de umas 19 horas até as 23h30 com 5 pessoas numa reunião, e pra mim tinha sido perfeito. Até que me mandaram um print, porque as pessoas mandam os prints, da reunião, e ela coloca assim, se essa senhora será a Branca de Neve ou a Madrasta Má, nós não saberemos, mas se ela não servir ao que a gente quer, nós daremos um chute no traseiro dela. Olha o nível. E aí o que eu fiz, eu peguei esse print inteiro e eu coloquei na resposta. Inclusive achei que a reunião tinha sido... Olha, e aí eu falei, mas me enganei. Diante das constatações já trazidas por ela, do retorno que ela deu. Olha a falta de respeito que ela deu. E aí numa assembleia, eu fiz questão de falar... Prezados senhores, aqui eu não sou nem a Branca de Neve e nem a Madrasta Má. Porém, se vocês quiserem colocar que eu seja uma personagem, então eu sou a Valente. Tive que falar desse jeito, vou me posicionar. E é bem pertinente eu colocar que a Valente é ruiva. Exatamente. Então, já que tem que ter um personagem, que seja o que eu escolhi. Porque as escolhas são nossas o tempo inteiro. O síndico, ele pode se posicionar para participar de uma assembleia, para ver se vai ser eleito ou não. Ele pode também se posicionar dizendo, olha, esse condomínio não me interessa, porque ele não faz parte dos meus princípios e valores, aquilo que eles estão querendo para a gestão não é a minha gestão, porque nós temos que ter um nosso modelo de gestão. Então, os moradores, respondendo a sua questão, eles vão ter verdadeiramente que partir para os interesses coletivos, porque os interesses meramente umbilicais não fazem parte da minha gestão. Eles terão que querer uma gestão legalista, porque o Código Civil já tem um capítulo que fala sobre o condomínio edilício, e ele já trata sobre ali a cartilha maior
do que vale para todos igualmente, isso em território nacional. E aí depois a gente vai indo para as convenções, que são as cartilhas individuais de cada um dos condomínios, em que pese algumas são só copia e cola, não é? Mas que ali, já vai fechando o regramento. Então, aqueles que querem e desejam morar dentro de um condomínio, e esta é a nossa realidade diante da insegurança que nós temos atrás dos muros, que querem perpetrar e entrar, invadir para dentro desses próprios muros, nós temos que seguir um certo regramento. Quem não quer seguir regramento nenhum, não deve morar em condomínios, deve morar em casas de rua. Por quê? Porque se a gente não tiver como base para estes moradores que somente os interesses coletivos é que serão atendidos pelo gestor e que os interesses do umbigo da pessoa, que às vezes o umbigo ainda é sujo, e ela quer que a pessoa atenda esses umbigos, não vai ter que fazê-lo. E o síndico, ele tem que ter este poder de falar não, isto não faz parte da minha gestão, não, isto não é e não faz parte das minhas competências. Olha, não, isso está errado. Não vai acontecer o que a senhora quer, porque na nossa cartilha interna é sobre isto ou aquilo que nós vamos demandar. Se ele não se posicionar e querer falar alguns sims disfarçados de não, é aquele mesmo morador que depois vai chegar numa reunião e vai falar que vai chutar o traseiro de um síndico. Vejam, chutar o traseiro de alguém. Como que alguém vai chutar o traseiro de alguém? Você vai contratar um síndico para esse síndico ser desrespeitado a tal ponto que aquela coletividade acha normal, e hoje está tudo sendo normalizado, romantizado. Eu não permito. Eu não permito é não. A palavra dentro de condomínio, a principal prática que devia ser feita em condomínio, de qualquer lado que seja, não deveria ser a ética. Mínimo. Entendeu? Por quê? Porque hoje o pessoal fala que a segurança é o principal problema do condomínio. Eu já não acho. Eu acho que é a ética, é o jogo de interesse. Nada se faz dentro de um condomínio, um conflito. Nada que tenha um conflito dentro do condomínio, ele não se cria se não tiver um interesse escuso por trás. Entendeu? Seja de que parte... Mas Jaime... Isso é a experiência de 30 anos de condomínio que eu tenho. Mas faça uma experiência, pergunte para a pessoa para ela definir o que é ética. Porque as pessoas aprendem de forma diferente. Infelizmente, assim, escrever pelas suas costas te ofendendo num grupo de WhatsApp é ético? Não é. Não é ético. Não é. Mas eles acham que é uma graça, uma piada. Mas sabe por quê? Porque quer demonstrar um poder. Aí você pega e expõe isso. A contrariedade é uma coisa muito subjetiva. Cada um lida dela de uma forma. Se você contrariar alguém. Então, provavelmente, em algum momento, não sei se foi o caso, houve você contrariou essa pessoa em um não. Então, por exemplo, eu que sou de administrador, por exemplo, a gente tem um controle rígido de quem entra no condomínio. Fisicamente, você está falando? Técnica, eu exijo toda a documentação, com firma reconhecida e tal. Eu já tive uns 4 ou 5 reclamações no Reclame Aqui. Sabe o que o cara reclama? Que a gente foi na administradora, é muita burocracia, eles querem firma reconhecida de documento, mas outra é que o nome dele não está no cadastro, ele quer exigir coisas que não cabe a ele vai lá reclamar, entendeu? Pessoas assim, vão lá, outra coisa que eu acho um inferno, Google, a estrelinha do Google lá. Aquilo lá é a maior mentira que tem. Sabe o que acontece? É um problema grave que nós estamos enfrentando e verdadeiramente, por mais que eu seja esperançosa, e eu tenho muita esperança de melhora, mas eu tô começando a mudar um pouco, talvez eu já comece a ficar um pouco mais resistente a acreditar, que, infelizmente, as questões do mal estão sendo normalizadas. Isso é verdade. Veja, quando você fala de um grupo de WhatsApp, onde a gente tem os guerreiros dos teclados, os guerreiros do WhatsApp, as pessoas que só sabem brigar. Primeiro que pra mim é um bando de gente desocupada. Pessoas que só têm tempo para ficar em grupos WhatsApp de condomínio são pessoas que não têm muita inteligência, que são desocupadas, que são covardes
são pessoas que são infelizes e que de verdade não transam. Desculpa o termo. Me desculpem o termo para popularizar. Não é tudo que é normalizado? De verdade, pessoas que são infelizes. Porque pessoas que estudam, pessoas conscientes, pessoas que são mais evoluídas, elas não têm tempo para nada que seja raso, desarrazoado e nem fazer parte desse grande circo de horrores que tem se formado os grupos WhatsApp. Primeiro ponto é esse. Segundo, não dá para normalizar o que é errado. Isso é antiético. Isso é antiético. Falar mal do síndico num grupo do WhatsApp, onde ele não está lá para se defender, já é, além de uma grande covardia, de uma falta de ética sem tamanho. A prestação de contas é uma covardia. A prestação de... Na Assembleia, porque ele tem a oportunidade de verificar a conta, de tirar a dúvida com antecedência. Exato. Não, ele espera o momento oportuno. Mas é o melhor momento para aquele indivíduo infeliz ter o seu palco. A gente tem que entender e ler os moradores. Eu, graças a Deus, como analista comportamental, durante muitos anos já eu faço esse estudo, né? E eu percebo claramente que a gente tem várias personagens ali dentro dos condomínios. Nós temos os mimados. Nós temos aquelas pessoas que efetivamente não sabem ouvir não, porque o papai e a mamãe nunca ensinou. Imagina, eu vou falar não pro meu filho. Aí acha que o síndico tem que aceitar o mesmo comportamento que ele já tinha. Nós temos as pessoas idosas que também ficam escoradas em cima do muro, diante, por exemplo, de uma questão de tecnologia. A gente tem que avançar. Nós temos que ir pra frente. E aí, a gente tem que entender que tem algumas questões dentro dos condomínios que seduzem. A velhice seduz... Você sabe que tem uma coisa... O quê? Que você colocou em... Eu não quero ser cancelado, Sim. né? Mas você já tem um programa que... pra não ficar em cima do muro. E eu não fico. Não deve ficar. Os canalhas também envelhecem. Claro que sim. Porque são os cafajestes. Eu falo, os cafajestes também envelhecem. Então, veja, a velhice seduz... As crianças seduzem o tempo inteiro. Tanto é que nós temos o que hoje? Um monte de crianças que são pequenas imperadoras, que os pais não conseguem controlar no seu pequeno reinado, e aí vai para as áreas comuns, onde acha que faz parte do reinado, e acha que os síndicos que tem que ser babás e os zeladores e os funcionários. Nós temos a questão das pessoas doentes, porque eu sou doente. Teve uma senhora que disse assim para mim, porque eu sou advogada, eu sou deficiente, sou isso, aquilo, não sei o quê. Você tem que fazer tudo agora que eu quero, porque eu sou a pessoa que preciso. Ela não consegue nem ser gentil. Se ela é deficiente, ela tem um motivo, inclusive, para estar deficiente. E não sou eu que vou, de verdade, babar ovo porque a pessoa é deficiente. Ela tem que ter, no mínimo, educação. Independentemente, a deficiência dela, na verdade, não era nem as pernas. É a língua. E aí as pessoas falam assim, nossa, Vanessa, mas que falta de amor ao próximo e compaixão. Eu tenho, sim, com certeza, dentro de alguns limites. Então, você vai fazer tudo que é possível para ela ter uma ótima vida dentro do condomínio, de acessibilidade, né? Exatamente. De atendimento ao Estatuto do Idoso, né? Para que ela tenha uma vida muito, de tudo dentro da parte legal. Pois é, só que veja, querer que a gente faça algo além algo a mais, isso, aquilo, não faz. E o posicionamento, ele vai bem de encontro a isso. Teve um condomínio que eu renunciei, graças a Deus eu renunciei, livramento total, nenhum CNPJ vale um AVC, minha paz é inegociável. Tudo isso que eu falo é de verdade. Não é para vender curso, não é para vender mentoria, não. Quem me conhece sabe, eu mando as minhas cartas de renúncia na primeira verificação de quando eu tomo consciência de que já deu o que deu. Teve um condomínio que a moradora chegou e falou assim, por que você não passa de uma incompetente? Porque você é horrorosa? Eu falei, querida, deixa eu te falar. Primeiro que eu não sou só terapeuta. Segundo, que primeiro que eu não sou horrorosa, que eu tenho espelho na minha casa. Você tá falando olhando pro espelho. Ah, porque ela é arrogante. Arrogante por quê? Eu tenho amor próprio. Se a pessoa não tem amor próprio, problema dela. Incompetente por quê? Veja, eu tenho todas as competências necessárias para ser a gestora do seu condomínio. Nós estamos falando de mais de 1.800 pessoas neste condomínio. E eu tenho todas as competências. O fato de eu ter dito à senhora que o seu caso foi improcedente diante de uma solicitação feita pelo conselho, porque de verdade a sua solicitação não tinha pé nem cabeça, não me coloca como sua inimiga. Apenas eu não pude fazer porque os interesses coletivos, mais uma vez, sobrepõem. Então as pessoas trazem o quê? Todas as suas dores,
todos os seus problemas, todas as suas ansiedades, achando que o síndico ele é obrigado a falar amém, irmão, você está certa, irmão. Lembrando, o direito do consumidor não se aplica ao direito condominial. Não tem nada a ver. Nada a ver. E os moradores hoje caem de paraquedas dentro dos empreendimentos, achando que que estão no hotel. E outra, e que eles eu nem sou a entendem que taxa concierge. de Mas se condomínio... você ligar pro Reclame Arrastei. Aqui e falar, ó, isso aqui não tem nada a ver, você pode, por favor, retirar? Olha Eles só, retiram. existe a possibilidade de você fazer a informativo e a questão da moderação. Eles não retiram Não a retiram. reclamação, só retiram por meio de uma ordem judicial. E o que eles fazem? Eles tiram a pontuação para que você não tenha ali Tá o falando percentual Reclame de... Oi? Do Reclame do Reclame Aqui. Mas não O tem nada a Reclame ver Aqui, com o pra consumidor. mim, é o site mais... o pessoal fala em ajuda. Eu, sinceramente, entendo o contrário. Eu acho que é o site que mais prejudica a reputação das pessoas que existe e nada acontece contra eles. Não acontece por quê? Porque eles se O colocaram, Google também. eles se colocaram no papel de superestrelas. Quando a gente fala em posicionamento, excelente a sua palavra, porque é uma das questões que eu trago até no meu livro, que vai ser lançado no ano que vem. Veja só, posicionamento versus reputação. A pessoa entende que se ela se posicionar demais, ela vai estar trazendo problemas que manchará, ou os problemas que mancharão a reputação dela delas. diante destes canais de avaliação. Você acha mesmo, seja sincero, você acha mesmo que é uma resposta do Reclame Aqui? Escuta bem, vai complementar o que ela está falando. Que a resposta é o suficiente para retomar a sua imagem? Veja, eu Não, entendo que a não. partir do momento... Que ninguém olha, só olha a reclamação. O que eu falo? Eu Reclamação vem primeiro. penso o seguinte, que você tem que mudar isto. Primeiro que se você sabe a sua verdade, isso é se posicionar. Se você sabe a sua verdade, se você sabe quem você é, da onde você veio, qual o seu propósito de vida, primeiro que ninguém, mas ninguém nesse mundo vai fazer com que você pense o contrário ou vai fazer com que a sua imagem seja manchada. Para a gente entender que a imagem de alguém foi manchada, essa imagem tem que mexer muito na psique do profissional e tem que mexer muito nos valores mais intrínsecos que a gente possui. A gente às vezes sabe, isso aqui não é verdade. No entanto, a gente também quis trazer a questão da justiça, fazer com que aquilo não fique impune. Hoje eu vejo síndicos que têm medo de ingressarem com demandas judiciais, porque quando eles vão puxar certidões para participar de uma nova concorrência, eu vou ser mal interpretado pelos condomínios porque tem um processo. Eu vou falar como eu faço. Primeiro que eu acredito no meu potencial. Eu sei que eu não tenho rabo preso com ninguém, que meu telhado está limpo e que eu faço o melhor que eu posso dentro dos meus limites de atribuição. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu posso trazer de benfeitorias para os condomínios que me contratam. Primeiro ponto. Entrou uma reputação, alguma coisa querendo manchar a minha imagem. Obviamente, nós temos o contraditório e a ampla defesa. A pessoa que escreveu o que não deveria, ela vai ter a resposta à altura daquilo que efetivamente é a minha verdade. E eu vou colocar até o final. Você não acha que a estima é elevada? Enquanto você tiver com a estima elevada, tudo bem. Mas cada reclamação dessa que entra, mas veja, ela não vai fazendo depende. um estrago por mais... Só vai fazer estrago em lugares que também não te merecem. Uma vez eu fui participar de uma concorrência e uma moradora falou assim, não, porque tem uma reclamação sua aqui, isso, aquilo. Eu falei, pois é, depois de de mais de 13 anos de carreira como síndica, apareceram lá, 3 reclamações. Eu falei, nossa, tantos anos apareceram. São milhares de condomínios. Exato. Com tantos condomínios que eu efetivamente fui a síndica. Eu trago essas reflexões às pessoas. Eu falo, olha, infelizmente nós estamos lidando no mundo dos alienados, onde a normalização para a incompetência e a falta de leitura tem se transformado numa verdade. A senhora trouxe essa informação e eu acho muito legal a senhora ter trazido. A senhora leu a minha resposta? Eu falei, bom, se a senhora é uma pessoa inteligente, e eu imagino que a senhora o seja, eu recomendo que a senhora, por favor, leia a reclamação, leia a resposta e leia depois a réplica e leia todos os outros pontos. Eu falei, infelizmente, os senhores não sabem contratar nenhum síndico. Por exemplo, eu poderia fazer a leitura agora, eu só tenho 10 minutos de apresentação.
E a senhora não é uma boa jardineira. A senhora jogou uma semente do mal. E se as pessoas aqui não forem inteligentes o suficientes, vocês estarão perdendo a grande oportunidade de ter uma síndica como eu. Porque vocês não fizeram a lição de casa. Leiam na íntegra o que está acontecendo. Teve um condomínio que aí a mulher colocou reclamação, eu trouxe resposta, ela reclamação. Chegou uma hora eu falei assim, senhora, nada do que eu disser será suficientemente boa, a resposta será suficientemente boa para a senhora. Então, seja feliz. Aí o morador olhou e falou assim, o que você quis dizer com o seja feliz? Eu falei, bom, eu só não quis mandar a pessoa para a M. Fui educada. Porque chega uma hora, é que não pode falar palavrão, mas eu falei para não mandar a pessoa pi. Então, eu falei, vai adiantar? Não, não vai. Então, a gente tem que saber a nossa verdade. Então, eu trabalho em cima muito dessa verdade, mas se você já chega às vezes, assim, você cria uma expectativa, não adianta, você como empresa também cria uma expectativa, chega, o cara fala, mas você tem 3,9 de estrela no Google. Então, mas você leu, mas é tal, entendeu? Você tem 2 processos. Mas você leu o que é processo? Sou eu que coloquei. Não, mas... Então, assim, o problema que existe e que criam muitas vezes para as empresas, para os bons profissionais, síndico, advogado, seja o que for, é que esse tipo de... Quando vão plantar alguma coisa, é interesse que está vindo de fora, externo. Entendeu? Então, assim, é muito difícil lidar com isso. Por isso que eu perguntei da sua estima elevada. A minha estima... Bom, eu tenho amor próprio. Isso aí é fato. Acho que fica bem evidente. Às vezes eu tenho que puxar o balão de tanto amor próprio que eu tenho por mim. Amor próprio por quê? E não é o meu ego falando. É que, como eu logo disse no início da nossa entrevista, eu tenho um amor enorme pela minha vida. Eu honro e respeito a minha existência todos os dias. E como nós todos, inclusive todos, não estamos de férias, eu faço valer a minha existência todos os dias, desde a hora que eu acordo à hora que eu durmo. Eu acordo agradecendo e eu durmo agradecendo a grande oportunidade que eu tenho de ser quem eu sou. Veja, isso... Eu acredito firmemente que é uma cartilha, ou deveria ser uma cartilha, para todos nós. Quando a gente sabe a nossa verdade, a gente sabe quem a gente é, veja, sabendo que existe algo maior, ou sei lá, uma energia maior, independentemente da fé de cada um. Eu sou ecumênica, então eu aprecio todas as religiões, tudo que for do bem, e eu coloco em prática, porque eu tenho que ter uma vida coerente. Não adianta eu chegar aqui e falar tudo lindo num podcast, falar tudo maravilhoso, e na prática, a minha ação não tem a ver com o meu discurso. Ótimo. Quem não é congruente não serve pra nada. Quem não é coerente não serve pra nada. Pra mim, são pessoas involuídas que estão fazendo hora extraordinária na Terra. Porque a nossa obrigação aqui é fazermos aquilo que a gente puder pra melhorar pra gente, a nossa evolução, que é individual no meio coletivo. E os condomínios trazem essa oportunidade gigante. E para os demais também, porque somos todos um. A bem da verdade, todos nós estamos emaranhados numa grande teia de aranha, com as mesmas oportunidades, porque Deus é tão misericordioso que Ele dá as mesmas oportunidades, recursos e talentos para todos. Só que nem todos querem acessar. Quando a gente fala da autoestima elevada, e isso tem muito a ver com posicionamento, tudo isso pode ser aprendido. Tudo isso pode ser aprendido, em que pese eu já tenha nascido como uma pessoa, fui uma criança bastante de personalidade forte, né? Já me chamavam de cabelo de fogo. Cabelo de fogo tá chegando. Eu não cresci eu não cresci e nem fui educada para ser mentirosa. Eu cresci para falar a verdade. Meus pais me educaram para sempre falar a verdade. Meus pais me educaram para não contar mentira. Minha mãe já chegava e falava, minhas crenças foram, não conta mentira. Quem conta mentira, quem conta a verdade não merece castigo. A mentira tem perna curta. Não tente agradar os outros para efetivamente você se sobressair para alguma coisa. Então assim, Vanessa, você gostou disso? Não. Você gostou disso? Isso eu gostei. Tanto é que amigas da minha mãe vinham na minha casa quando eu era pequena para perguntar questões que nem eram para uma criança responder, porque elas falavam, Vanessa vai falar a verdade. Então, essa autenticidade que você
trouxe logo no começo como um grande adjetivo para mim, é uma questão que me acompanha, é minha marca, sou eu. Eu não fui educada para ser uma pessoa mentirosa, em que pese eu tenha tratado de várias questões de educação, que minha mãe me falava que eu tinha que ser muito educada, que sempre muito... Eu virei uma agradadora compulsiva. Depois eu tive que cortar isso na fase mais adulta para entender que eu não tenho que fazer nada para agradar o outro. Por isso que muitas mulheres, inclusive, acabam vivendo relacionamentos abusivos e homens também, porque foram educadas, ou, desculpe, mal educadas para que sejamos todos submissos. E os vários síndicos acabam sendo submissos justamente por uma questão de educação lá atrás. Uma crença. Eu tenho um elemento que eu acho que é importante considerar, que eu uso muito nas minhas conversas, que é o elemento cultural do Brasil. Sim. Não sei se você tem esse dado, mas segundo a Statista, que é uma das maiores empresas globais de estatística do mundo, americana, ela mostrou em pesquisa que o brasileiro é a cultura mais Maria vai com as outras do mundo, mais do que o indiano. Você começa assim, ó, e o que ela pesquisa? Ela pesquisa assim, o quanto cada povo, cada cultura precisa de um incentivo de um influenciador para comprar, impulso de compra. Então, você vai lá, Japão, 10%, Estados Unidos, 15%, Alemanha e tal. E aí você começa a chegar em China, Índia e Brasil. O Brasil, isso dados de 2022 a 24. 45% dos brasileiros precisam de um impulso de um amigo para decidir. Enquanto que o americano pesquisa, vai olhar, faz o famoso TBC, conhece? Tira a bunda da cadeira. Eu brinco nas minhas palestras, eu aprendi estudando lá fora. TBC, vocês conhecem a metodologia? Todo mundo fala, não, eu falo, tirar o bumbum da cadeira. É isso. Vai lá ver, para de ficar teorizando. Então, o brasileiro tem um elemento cultural, Vanessa, que assim, ó, quem se posiciona é seguido, quem não se posiciona segue. Então, só que o síndico é um mandatário, ele tem uma posição eleita, né? E ele tem que tomar a decisão. Quando ele joga o destino dele, porque o fiofó é dele, ele joga o destino dele para o conselho quer fazer coisas erradas, o conselho quer ir para o outro lado, o conselho fala assim, ó, aqui no nosso condomínio, o síndico reporta para o conselho. Aí eu me pergunto, como você se posiciona? Eu falo, aqui nesse condomínio a gente não cumpre a lei. É isso. Porque isso é ilegal. Porque aqui o conselho apoia o síndico e não o síndico que trabalha para o conselho. É exatamente isso. E assim, o conselho sozinho não derruba o síndico. 25% dos moradores tem que se reunir para chamar uma assembleia que o síndico não queira e tem que ter maioria dos votantes para derrubar o síndico. O conselho nunca vai ser, a não ser que você mora num condomínio de quatro unidades, tem 4 conselheiros. Aí eles são a maioria. Sim. Mas tem o síndico, tem o ponto do elemento cultural que eu queria voltar, que assim, eu costumo dizer o seguinte, quem está influenciando os seus filhos? Daí eu falo, quem está influenciando o seu condomínio? Porque o síndico tem síndico que fala assim, eu não gosto de me posicionar, eu não tenho muita paciência, eu não gosto de me posicionar. Eu falo, então não seja síndico. É isso. Porque se você não se posicionar, eles vão te posicionar, mas o fiofó é seu. Tudo que der errado, vai primeiro, você terceiriza, não delargue, porque na empresa, né, a gente fala de delegar e delargar. Delegar, você usa o apoio de todo mundo, mas a responsabilidade é tua. Delargar é fingir que não tem nada contigo. Exatamente. Mas quando dá merda, você que é o primeiro a ser demitido. E sozinho. Depois não vai ter ajuda de ninguém, nem dos apoiadores e nem dos outros. Todo mundo foge e você fica lá sozinho. E aí o outro ponto, além do elemento cultural, que é o brasileiro tem essa cultura de Maria vai com as outras. Então, o síndico que não é protagonista e não se posiciona é importante. E o outro é a questão do, eu não sei conhecimento, eu não tenho conhecimento, eu sou uma dona de casa, eu sou uma pessoa que não tive todos os estudos do mundo, e aí fica aquela fantasia de que o síndico tem que ser um oráculo da verdade. E, na verdade, o síndico tem que ter os conhecimentos de um jeito ou de outro através de especialistas. O nosso amigo simpático é um cara que acredita que o Google é melhor do que falar com especialistas. E ele fica interpretando o Google.
Né? E aí o que acontece? Quando ele delega, ele não tem humildade para aprender. E depois ele não tem humildade para replicar e ensinar, o que acontece? Ele é devorado vivo pelos condemônios. É bem por aí. E aí o cara explode. E se você não tiver esses recursos que eu falei logo no começo, né? Inteligência emocional, que hoje inteligência emocional também ficou muito banalizado. Tudo é inteligência emocional, mas o que é na prática inteligência emocional? Não, mas existem técnicas para medir. Exato. E o que é na prática? São várias partes de conhecimentos científicos que você tem que colocar de antemão. Para você poder cuidar da casa do outro, você primeiro precisa cuidar da sua casa. Se você não estiver bem, e eu falo que o nosso templo é onde a gente estiver, você não vai estar bem para cuidar de ninguém. O síndico que não consegue fazer uma economia doméstica, não consegue cuidar da sua própria casa, não consegue fazer com que todas as personas, os seus próprios condôminos internos, a sua própria residência, o respeitem, ninguém vai respeitar ele lá fora. Por isso a congruência. É que, na verdade, eu acho que isso aí é importantíssimo, dar uma certa base. O problema é que ele só age de um lado. Essa inteligência emocional, ela tem que partir tanto para o síndico, como também para o outro lado da linha, que é o condômino. Se todos praticassem isso, teria uma harmonia. Eu acho que dentro de condomínio é muito potencializado, entendeu? Certos sentimentos, certo tipo de poder que a pessoa em si, na sociedade onde ela vive, ela não consegue praticar. Então, ela vê, por exemplo, o síndico, muitas vezes ela responde para alguém, ela tem alguém manda nela, entendeu? E ela acha que ele é o patrão dele. Então, esse tipo de sentimento é potencializado demais dentro de condomínio. Sim. Então, é muito difícil de controlar isso, entendeu? Então, como que você acha que é possível o síndico ele trazer esses condôminos para o lado dele, que a coisa também é o primeiro passo para o sucesso da gestão. Uma vez que ele trabalhe com isso, se ele não tiver esse tipo de coisa, ele não vai conseguir gerir. Olha, primeiro que eu entendo que síndicos devem trabalhar com resultados. A gestão, tudo pode ser medido, né? Eu gosto muito da parte de exatas, eu entendo que tudo pode ser medido, tudo pode ser parametrizado. Eu entendo que nenhuma gestão, ela vai bem se você não tiver procedimentos muito claros, inclusive da sua forma de atuação. Primeiro passo para você realmente trazer os síndicos para uma boa gestão, com o respaldo, né, e minimamente a atenção dos condôminos, ele já se posicionar na assembleia de eleição, mostrando como a empresa dele como a empresa dele pensa com aquela questão da visão, valores, o que a gente faz, o que a gente entrega e o perfil do síndico que vai cuidar. Primeiro ponto, do síndico e da equipe dele, porque a gente, com muitos condomínios, a gente não consegue fazer gestão hoje, pelo menos hoje, diretamente em alguns condomínios. Por exemplo, eu tenho alguns condomínios que eu faço a gestão diretamente porque eu já estou ali acostumada, o conselho já está acostumado com a minha forma de gerir, e alguns outros impossível. Eu tenho que ter uma equipe para poder cuidar. A equipe tem que rezar o Pai Nosso do síndico para você mostrar que aquele padrão de gestão, aqueles procedimentos serão ali atingidos. Se o síndico não trouxer os resultados que ele se comprometeu, e para isso ele tem que passar prazos razoáveis. Por exemplo, eu ingresso no condomínio, eu trago 3 meses, a minha média experimentada em quase 14 anos de gestão, 3 meses para colocar a minha forma de gerir em jogo. Depois disso, eu faço uma primeira assembleia, trazendo tudo aquilo que eu verifiquei, tudo aquilo que eu já comecei a fazer e o que a gente vai fazer de plano diretor. É trazer, é mostrar, é resultado. Comunicação. Não adianta eu ter um excelente posicionamento e não saber me comunicar. E se comunicar não é somente falar, porque falar até o papagaio fala.
A gente tem que trazer uma comunicação que seja assertiva para todas as pessoas daquela coletividade. Tem pessoas que são mais sinestésicas, que sentem mais. Tem outras que precisam verificar tabelas, números, planilhas. Tem aquelas outras que precisam mais da eloquência, da fala. O síndico, ele deve estar preparado para atender a coletividade. Veja, hoje a gente fala em cursos de oratória, a gente fala em cursos de PNL. Eu sou practitioner em PNL, nas minhas mentorias, uma das aulas mais atrativas é justamente falar sobre a programação neurolinguística, que é justamente mudar as formas de comunicação ou de ação também. Então, o síndico, ele deve estar muito mais preparado do que o arroz e feijão que hoje eles se colocam, porque a bem da verdade, e eu posso falar isso com bastante propriedade, muitos síndicos caem de paraquedas na gestão, caem de paraquedas, porque é uma carreira que sim, se você souber cobrar, você ganha bem. Cobrar detalhe, dentro da nota fiscal, sem fazer falcatruas, sem fazer dentro de regras de compliance, de boas práticas. Não aquelas pessoas que ficam achincalhando as empresas para pedir ali 10%, aqueles sem vergonhas, aqueles síndicos que a gente sabe o que eles fazem no verão passado e eles acham que como é que é? Segredo entre dois, só matando um. Quem faz a verdade não precisa guardar segredo. Então, achincalhando mesmo os prestadores. O cara, ao invés de falar assim, olha, mas você não quer 10% de desconto pro seu prédio? A gente consegue melhorar o preço. Não. É prática de mercado. Não é prática de mercado. Isso é pra ladrão, sem vergonha. E aí quer acabar com a carreira de todos os outros. Então, a gente tem que saber se posicionar, tem que saber se comunicar, passar esse posicionamento todo com comunicação assertiva. Se você não se comunica, você vai ter problemas na gestão. Falar a verdade. Peguei um condomínio todo bichado, problemático. Eu não vou falar agora, vamos deixar isso como está. O síndico anterior está no conselho. Exato. Eu não posso falar. Essas coisinhas, sabe, esses hinos, que horror, dá vontade de vomitar quando a gente vê coisinhas. Não, a gestão ela tem que ser leve, livre de obstáculos, resolver os problemas e falar a verdade. Olha, aqui tem esse problema assim, que nunca foi observado. Se vocês não corrigirem, eu não me responsabilizarei. Um exemplo clássico. Retrofit de elevadores que precisam ser efetivamente trocados. Sim, trocados. A gente troca de carro, não vai trocar de elevador no prédio que vai atender a toda a coletividade. Olha, mas é muito caro. O que é caro? Sabe o que é caro? Caro é perder a minha vida. Caro é vida. Caro é perder a tua vida. É o único recurso. É o único que eu tenho. Exato, o tempo. Então, assim, é falar a verdade. Olha, estou levando para a assembleia. A situação está deste jeito, insustentável. O custo para isso é esse. Fiz um planejamento para a gente começar a arrecadar. A empresa, inclusive, já se adequou à nossa forma de pagamento e vai começar os trabalhos e a gente vai terminar o trabalho antes de terminar de pagar, inclusive, porque hoje a gente consegue fazer N situações. Mas se ninguém fizer, já quero que conste em ata que eu não serei a responsável por qualquer acidente dentro dessa edificação. E se alguém morrer, caixão e vela preta. Acabou. A pessoa olha e fala, nossa, mas essa síndica... Aí vai ter gente que vai falar assim, sempre tem aqueles idiotas de plantão que vai falar assim, será que a síndica não tá falando isso porque ela vai ganhar alguma coisa para poder fazer essa obra? Da modernização, A gente tem que mandar esse cara pro inferno. E aí a gente manda ele antes do elevador cair. Mas o grande laudos. Sim, por isso que eu falo, façam os laudos. Mas o grande culpado sempre é o condômino. É claro que é. Então, assim, claro que nós temos síndicos incompetentes. Lógico, não, mas o que acontece? Em primeiro lugar, assim, quando você fala em um síndico que tem ética, que pratica compliance, que tem noção, que estudou tudo, ele tem um preço. Tá? É sobre isso também. É sobre isso. Então, o que acontece? Só que quando você vai concorrer, nem sempre você vai concorrer com isso. E o condômino, ele analisa isso? Eu não sei. Até que ponto? Alguns condomínios eu acredito que sim. Aqueles que já passaram por uma dor. Por uma dor. Mas mais de 90% eles vão pelo preço. Entendeu? E muitas vezes, mesmo sendo pelo preço, igual eu tô falando, aonde que vai acontecer? Que o síndico vai levar a bola que você está falando, onde vai pegar... Tá cheio desses, Tá cheio desses. Então, ele vai dar um preço menor para compensar
o valor que ele tem que receber efetivamente, ou mesmo o síndico orgânico. Aí ele é o síndico ladrão, porque pra mim isso é roubo. É ladrão, sabe? É ladrão. Agora, veja uma coisa importante. É a questão da remuneração. Quando você vai contratar um advogado, vou dar um exemplo aqui. Quando você vai contratar um advogado, você vai pegar... Tem uma tabela da OAB que chama Tabela Prática de Honorários da OAB. Todo ano ela sai. E ali tem valores mínimos que qualquer ação, que qualquer cliente precisar, ele não pode cobrar abaixo, porque é antiético. A não ser que ele trabalhe pro bono, ou tem alguma coisa estranha. Tem alguma mas coisa só que na área econômica essa tabela não existe. Exato, mas a gente pode trazer isso como um exemplo de boa prática. E eu tenho minha tabela própria. Eu fiz uma tabela própria. São anos trabalhando e eu fiz uma tabela própria. Veja, já tem valores mínimos ali. Eu também, como síndica, eu tenho os meus valores mínimos. Tem condomínios que eu não saio da minha casa por menos, já lá, de R$3.000, um exemplo. Ah, R$3.000? Sim, um condomínio que vai ter ali, deixa eu lá, 12 unidades privativas. Um exemplo. Você tem que ter um preço mínimo. E nessa tabela prática da OAB, fala assim, dependendo do tempo de carreira do advogado, das qualificações daquele profissional, os valores poderão sim ser aumentados. Porque você não está contratando... É que nem aquela piada que se faz do engenheiro que cobrou 10 mil na porca do parafuso. E aí fala, mas tudo isso? Pois é, meu amigo. Tudo isso porque eu estudei para isso nesse pouco tempo. Senão você teria que gastar infinitamente mais até que descobrissem o problema. É a mesma coisa na sindicatura. Mas o mercado não é ético. Então, assim, o mercado não é ético e eu vou lá. E o culpado é o condômino. Por exemplo, vai contratar uma empresa de portaria, entendeu? Eles vão pelo preço, e não só pelo preço. Eles, quando pegam 5, 6 empresas, vão colocar as empresas e vão exigir, eu quero isso. Era só o serviço, mas vai entrar câmera, vai entrar não sei o quê, vai baixar o preço, tudo. Então vai chegando, eu não vou usar a palavra que é ruim, vai chegando num ponto de apertando, que ele vai no mínimo possível. Daí é onde acontecem alguns problemas de trabalhista, alguma coisa. Acontece em tudo. E aí nós vamos para remota. Remota também, o Júlio... Não, eu tenho aqui a minha portaria remota, a solução e tal. Pô, eu estudei, eu vim lá tudo, eu tenho minhas técnicas, tudo, é de primeiro mundo. Todo. Mas vai outro cara, entendeu? Não, mas eu vou colocar 50 mil de equipamento. Então... parte das empresas e parte também dos síndicos e parte também dos condomínios. Então, assim, não veja, vai ser complicado. Isso não é mercado. Mas você falou da questão de amor ao seu trabalho, valorização daquilo que você faz e a questão do posicionamento. Veja, eu participo de uma concorrência, tenho lá 10 síndicos concorrendo comigo. Cada um vai ter o seu perfil, se o processo for bem seletivo, nunca vai ter 10 numa final. Já vão ter pelo menos dois candidatos e já é o suficiente quando o processo é bem conduzido. E eu vejo muitos processos bem conduzidos, porque quando eu estou advogando para condomínios, eu participo destes processos e a gente traz uma organização. O nivelamento das propostas, o nivelamento. Precificação já chega. Vamos concorrer em posição de igualdade, qualquer um dos dois que efetivamente forem ali eleitos, o condomínio estará bem assegurado. Pois bem, tem condomínio. Eu normalmente, meu preço sempre é mais alto. E eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Não baixo o valor de honorários. Não baixo. O pessoal fala assim, teve uma vez que eu participei de uma concorrência, o meu preço era 12 mil e o menor era 4. Já começa por aí. Um condomínio clube, um condomínio grande, que demanda muito conhecimento técnico, muitas horas, muitos riscos. O cara cobrou 4, eu cobrei 12. E aí vieram, depois de ter me apresentado, me chamaram lá perguntando se eu não podia chegar no valor do menor. Eu olhei e falei, vocês estão de brincadeira comigo. Não participo de feira de peixe. Não, estou indo embora. E tchau. Risco é que nem vinho, você já ouviu falar? Quanto mais velho... Não. Risco é que nem vinho. Se você pagar barato, depois não reclama da dor de cabeça. Exatamente isso. Eu gostei disso. E é sobre isso mesmo. Da mesma forma, tem vinhos que são muito mais antigos, né? Vamos dizer assim, mais encorpados, mais experimentados, que custam uma fortuna. Veja, a questão é, o meu preço é o valor que eu vou entregar. E isso é inegociável. Se o condomínio me quiser como síndica, ele vai ter que aceitar o meu preço. E se ele não aceitar, tá tudo bem. Tudo bem, porque a consequência dele. Exato. Ele vai ter a dor de cabeça.
Mas o que eu acho que, só voltando àquela questão da integridade, é o seguinte, né? Tem que denunciar. Tem que denunciar. Isso não é só assim. A pessoa fala violência doméstica, tem que denunciar. Mas vai denunciar para quem? Denunciar para o mercado. Você tem que falar, olha, pediu bola e eu disse não. Em relação a isso, tudo bem. Tem que contar. Eu penso igual. Agora, eu tenho uma situação, Vanessa, eu trabalhei 30 e poucos anos na vida corporativa. Eu fui escolado em conformidade compliance. Escolado. Sou um tiozinho já. Depois o cara virou e falou assim, não, então, e é isso, e tem a minha parte. Eu falei, qual é a sua parte? O que você vai fazer? A curadoria. Eu falei, desculpa, eu não entendi. Tem alguém doente? Eu sei que curadoria não é isso. Aí ele, não, você não entendeu, não, aqui esse é o jogo do mercado. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o jogo do mercado. O jogo do mercado é que eu corro todo o risco, eu faço todo o trabalho, e você quer uma mordida no meu resultado. Deixa eu explicar uma coisa. Você quer uma comissão de vendas? Eu tenho um padrão de comissão de vendas por indicação. É tanto uma vez só e nunca mais fala comigo. Agora, que é? Que é o tal do lead. Eu dei uma dica para você lá. O custo de aquisição do cliente, o famoso CAC, ele tem um valor para você. Você põe na internet para descobrir, você faz anúncio, propaganda. Alguém chega e te traz um lead, beleza. O lead é para o meu condomínio, esquece. O lead é para o condomínio da esquina. Beleza, eu vou lá, se eu vender lá, te dou um percentual, eu te dou um valor combinado antes e a gente vem combinar. Agora, você me achacar, de jeito nenhum. Não dá para aceitar esse tipo de situação. Você quer ser meu sócio? Eu não entendi. Eu cobro um percentual mensal. Enquanto você ficar no condomínio... Peraí, eu não entendi. Você quer um pedágio? Mas nem a pau, Nicolau. Nunca. Não, e é o que está acontecendo hoje, né? Então, mas sócios tem que acabar brigam, com isso. vão para a justiça. E depois é pior que divórcio de casamentos. Não tem segredo, é isso aí. E aí já vai lá e mostra a lista tríplice, até mais, dos síndicos que estão recebendo bola. É uma vergonha, uma vergonha. Eu falo para vocês que, assim, a gente tem que saber o que a gente está fazendo no mercado. E não pode ser só gestão por gestão. A gente também tem que ter um propósito, não é? Quando a gente faz a gestão de condomínios, a gente não traz somente valorização patrimonial ou cuidados no cotidiano. O síndico, ele também é um formador de opinião. O síndico, ele também pode ser uma pessoa que vai transformar a mentalidade de algumas pessoas dentro do prédio para melhorar. Quando eu falei da questão do preço, até uma questão importante, teve condomínios que eu não fui eleita por conta do preço, 2 anos depois, Vanessa, a gente precisa de você, socorro. Já aconteceu comigo. E eu já fui eleita em vários condomínios desta mesma forma. Por isso que eu chego com muita humildade nas minhas apresentações. Muita humildade. E humildade não deve ser confundida com valorização do que eu sou e de tudo que efetivamente eu posso entregar. Eu chego e falo, eu sou uma jardineira e hoje vim plantar sementes. Porque se não for eleita hoje, provavelmente vocês vão me chamar daqui 2 anos. Esse assim conceito do jardim de plantar sementes para o futuro é muito isso, boa. É sobre isso. E a verdade era essa. Né? Se a gente for pensar, o que a gente faz? A gente tem que plantar, e às vezes a gente planta, a gente não sabe nem o que a gente vai colher lá na frente, mas se for com princípios nobres, é óbvio que a gente vai colher. Nesse livro que eu escrevi, que vai ser lançado no ano que vem, eu falo sobre grandes personagens que souberam se posicionar. E aí a primeira pessoa que eu falo é Jesus. Primeira personagem que eu trago já no meu livro, que para mim é um grande mestre em qualquer situação, independente de qualquer tipo de situação, é Jesus. Ele sabia se posicionar. Ele soube tanto se posicionar que morreu na cruz. Né? Eu trago, por exemplo, a figura de Joana d'Arc. Ela soube tanto se posicionar para falar a verdade que ela acreditava, e ela não titubeou em nenhum momento para falar o que o outro queria ouvir, que ela morreu queimada. Então hoje, pensando em tem outras figuras que eu trago também. Nacional Tiradentes, exatamente. Então, pensando em grandes personalidades, eu trago algumas, né? Aí quem tiver curiosidade vai ter que ver no livro depois. Mas quem tiver a grande curiosidade de pensar... Hoje eu falo, podem me queimar no parquinho, podem fazer o que for. Porque essa autenticidade, ela tem a ver com a minha verdade, com aquilo que eu acredito. E veja, de repente hoje eu acredito em determinada situação e lá na frente, pela maturidade que a gente vai criando, pela bagagem de vida que a gente vai adquirindo, pode ser que eu mude minha opinião.
mas ela vai ser modificada por algo bastante, né? Não por axiologistas, Não nem só achismos. axiologista, ele aqui é o cara que mais tenta agradar todos. Exato. No condomínio. Mas ele não é boleiro, não, né? Não, até não, ele não é boleiro. Mas ele é um agregador simpático, compulsivo. Mas ele é em inglês, people pleaser. Quer dizer, ele tá o tempo todo tentando agradar todo mundo. Ele tá o tempo todo fazer que ele se baste. E ele cria uma dependência gigantesca do condomínio com ele. Sim. E aí ele nunca mais tem paz. E aí ou ele tem um burnout... Verdade. Ou ele tem brigas homéricas e acaba largando... vamos dizer assim, ficando do simpático, ele muda para o antipático, mal-humorado o tempo todo. E aí o pessoal fala, bom, é o tal da síndrome... Você já ouviu essa? O egoísta e o generoso. Muita gente fala assim, ó, o egoísta... quando você pergunta qual é o ruim, é o egoísta ou o generoso? Você já parou para pensar nisso? Eu vou te falar, os dois. Por quê? Porque tanto o egoísta burro quanto o generoso burro, os dois são um problema. O egoísta burro é aquele cara que explora, nunca entende que chegou no limite e está sempre pedindo mais. E aí, rompe. E o egoísta generoso. E o generoso burro é aquele cara que dá, serve. O dia que ele não pode mais, ele larga você na mão e vai embora. E ainda chamam de ingrato. Isso, então, o simpático, o que o simpático tem? Ele pega na portaria, o simpático ele instala o sistema de câmera, ele faz de tudo, ele usa o Mr. Google para dar, ir num consulta advogado, ele faz tudo. Aí começa a dar merda, ele explode e larga todo mundo e vai embora. E aí, sabe o que vão falar? Nossa, esse cara aí, olha, que ladrão, que sem vergonha, não falou a verdade. No final das contas, a gente tem que começar a pensar na palavra consciência. Boa. Hoje eu tenho estudado muito sobre conscienciologia. Tem um estudo, inclusive, sobre conscienciologia. Inclusive, para quem tiver mais interesse sobre esse tema, isso vale para qualquer carreira. Eu estive em Foz do Iguaçu esse ano. Lá em Foz do Iguaçu, eu recebi um grande presente de ter conhecido mais sobre esse tema da conscienciologia. Estive no lugar onde eles fazem todos esses estudos que são incríveis para que a gente tenha o quê? Mais consciência. E eu não vou ter posicionamento se eu não tiver uma tomada de consciência do meu papel, do que eu pretendo fazer, qual é a minha missão de vida, qual é o propósito. Parece tudo muito clichê, né? Parece tudo muito de livro de autoajuda, mas não é. É a ajuda para a nossa existência ter um valor maior. Porque eu vejo pessoas que vivem por viver, não valorizam a própria vida, não valorizam nada. Aí quando ficam doentes, correm medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não ter uma vida de significado. Hoje, se eu não tiver uma vida com significado, eu começo a ficar preocupada. Então, enquanto eu estiver, me posicionando adequadamente em todos os sistemas que eu resolvi fazer parte, seja como mãe, seja como esposa, seja como síndica, seja como advogada, seja como filha, seja como amiga, seja como qualquer coisa. Até para mim mesma, se eu puder cuidar de mim mesma mais do que eu já estava cuidando, que é a história da máscara do avião, todo mundo acha bobagem até o avião cair, todo mundo acha bobagem até você precisar. Não é. É cuidar primeiro de mim, segundo de mim, terceiro de mim, porque se eu não estiver bem, eu não vou salvar ninguém. E nos condomínios igual, Patolino vai lá, bestalhão que faz tudo aquilo que ele acha que todo mundo tem que fazer, concierge, eu sou o concierge. Eu sirvo o condomínio. Eu sirvo. Veja, o verbo mais importante que o próprio Jesus ensinou é o verbo servir. E servir não é ser capacho. Não é você se deitar no chão e falar, passem condôminos e façam o que vocês quiserem de mim. Não é. Na verdade, é de repente mostrar um ponto de vista que aquele senhor não percebeu. Liderar, protagonizar com a verdade. E não é com a minha só verdade, é com a verdade que a gente entende que é uma verdade absoluta em vários sentidos. Na questão da ética, estudar um pouco filosofia, trazer um pouco de filosofia para os condôminos, por que não? Eu já tive vários clientes de constelação sistêmica que vieram um dia numa sala de administração interna do condomínio pedindo socorro. E eu pensando que era uma reclamação, fechou a porta e falou, a gente pede a sua ajuda, me ajuda. Eu falei, claro, vem. Abracei,
e a pessoa seguiu a vida. Então, eu fiz muitos amigos, inclusive, em que pese o síndico não seja eleito para fazer amigos, eu já fiz muitos amigos dentro dos prédios que eu fiz gestão e eu entendi depois o propósito de cada um dos condomínios que eu entrava ou saía e sempre sair pela porta da frente, sempre sair sabendo, inclusive, o momento de sair, porque a gente tem que saber o time também que a gente tem para fazer determinados movimentos ou plantar algumas sementes dentro de alguns empreendimentos. Então, é imprescindível que a gente tenha essa tomada de consciência, porque é tomada de consciência, é virar a chave, né? O César tem uma pergunta para você. Oba! Tá ali para quem com aquela pergunta. Não, e é fofucho, né? Olha a coisinha fofa. Ele é muito legal. E ele tem uma pergunta que ele fica... e nós estamos no encerramento dessa... No fechamento da temporada 3, e nós conversamos com ele sobre sindicatura profissional e o síndico morador. A pergunta é assim, síndico morador ou síndico profissional? Como você vê? O que é melhor para o condomínio? Olha, primeiro que eu entendo que síndico é síndico. Eu detesto os rótulos. Em que pese o mercado hoje traga esses rótulos, eu detesto. Eu entendo que ser síndico, independentemente de você ser remunerado com uma nota fiscal, um CNPJ por conta de uma empresa, ou ser o síndico morador, que também às vezes pode ser remunerado, enfim, ele deve ser profissional. O síndico, ele deve buscar, independentemente dele ser contratado ou não, todas as qualificações necessárias para que ele assuma o condomínio com o posicionamento que ele precisa. Conhecimento nunca ocupa espaço. Se der, desculpe, uma M grande, não importa se ele seja, seja morador ou contratado. Ele vai responder do mesmo jeito. Quando acontece um problema dentro do empreendimento, não importa qual papel que ele estará ali ocupando. Ele vai ser responsável do mesmo jeito. Porque independentemente de ser um CPF ou um CNPJ, o síndico, ele sempre vai responder com o CPF dele. Essa que é a grande verdade, é o CPF dele, a persona dele, né? Porque síndico é síndico. Tanto é que no próprio Código Civil fala, o síndico poderá ser pessoa física ou jurídica. Então, o síndico, independentemente dos rótulos, ele deve ser profissional, ele deve ser ético, ele deve saber se posicionar sim, saber a hora de entrar e saber a hora de sair. Na verdade, de entrar, ele pode saber também, porque a gente já percebe pelo ânimos de uma assembleia se o condomínio vai ser inadministrável ou não. Os piores condomínios que eu já fiz gestão em toda a minha existência como síndica, eu já sabia que ia dar ruim. Mesmo assim, eu insisti porque eu acreditei verdadeiramente que eu poderia mudar algo, melhorar algo, e de fato eu consegui fazer até o ponto em que eu percebi que a minha paz, que os meus limites de saúde física, mental, espiritual e emocional estavam sendo ou poderiam ser atingidos. Quando eu percebi, opa, até aqui você vai, aqui não. Eu já saio com categoria sem pensar. E uma coisa importante, quando uma porta se fecha, outras portas incríveis se abrem. Todos os piores condomínios que eu saí, melhores vieram. Tem uma questão que, assim, nem todo condomínio tem sorte, durante toda a sua vida, de ter um morador que esteja propenso para ter síndico, queira ser síndico, queira enfrentar os riscos de ser síndico e tenha competência para ser síndico. É verdade. E aí, quando falta essa vocação, esse altruísmo, essa vontade, né? Ou mesmo disponibilidade de tempo, o condomínio não tem outra solução a não ser procurar um síndico profissional. Verdade. O que isso foi em algumas contratações aqui é que está tendendo agora o pessoal fugir do síndico MEI, ou CEO de MEI, né, ou o empresário, para empresa de sindicatura profissional, ESP. E a empresa de sindicatura profissional traz algumas coisas, deveria trazer pelo menos, algumas questões estruturais compartilhadas com os seus síndicos prepostos, porque juntos toda empresa é maior, né? Então, por exemplo, no caso do Renato Hertz, ele explicou um pouco os conceitos que ele está montando na Dora lá, que é o quê? Que é um centro de serviço compartilhado. Hoje, quando você viu, no caso de elevadores, né, um central de serviço compartilhado, é exatamente isso. É você ter uma estrutura de apoio
para que não tenha aquela coisa do síndico, eu empresário, eu sozinho, eu síndico, ter um apoio, no caso do síndico emocional, no caso do síndico de orientação mesmo, enfim, de uma série de coisas, sistemas. Tem que ter um back-office, né? Tem que ter um back-office. Porque a pessoa tem que entender qual é a estrutura que ela quer. Se ela quiser ter lá seus 4, 5, 10 condomínios e ela cuidar sozinha, tá tudo bem. Se ela quer crescer mais, né? Ela quer alavancar os seus negócios, ela já tem que mudar o posicionamento dela, a forma de pensar, melhorar essa estrutura e tá tudo bem. Hoje eu vejo síndicos que têm empresas grandes que às vezes ganham infinitamente menos do que um síndico que, por exemplo, tem lá seus 10 condomínios cuidando sozinho. Tá tudo bem. Tem síndicos que eu vejo que só ficam falando em números, só que, a bem da verdade, cobram uma mixaria para ser síndicos de condomínios. Outro dia eu tava conversando com uma síndica, eu falei, quantos... o pessoal tem muita curiosidade para perguntar, quantos condomínios você tem? E o mercado, inclusive, tem muito preconceito e começou a criar mais ainda esse preconceito, dizendo assim, olha, aquele cara que tem mais condomínios, nós vamos tratar melhor. Aquele cara que tem menos condomínios, nós vamos tratar menos, porque afinal o outro tem muito mais chances de negócio. Uma coisa horrorosa isso, eu já vejo isso no mercado e eu abomino, até fica uma dica, eu abomino esse tipo de situação. Eu entendo que o síndico, ele tendo um condomínio, morador, por exemplo, que às vezes o cara é um morador, tem um condomínio que, sei lá, tem 28 torres. O cara é o chefe do negócio, ele é o prefeito da cidade. Olha quantas oportunidades de negócio. E às vezes ele é muito menos tratado bem do que aquele que tem um monte. E o cara tem 10 que fica lá rindo. Condomínio não faz nada. Ele não faz nada, uma porcaria. O cara perde um condomínio atrás do outro. Não tem avaliação nenhuma. Não tem nada. Então a gente tem que tratar o síndico, seja ele morador ou contratado, da melhor forma. A questão de eu acho muito brega, quando você vai conhecer alguém, a pessoa fala assim, quantos condomínios você tem? Eu falo, você vai me sequestrar? Você quer saber por quê? Aí eu falo, o suficiente. Você não tem ideia de como eu respondo essa pergunta. Porque todo mundo pergunta, quantos condomínios atende portaria? Aí assim, pior, olha as perguntas que a gente fazem. Quantos porteiros, já me treme, né? Porque porteiro é o presencial tradicional, não é o operador de porteiro. Sim. Quantos porteiros por condomínio? Eu falo, depende. Você está falando de um condomínio de 4 unidades ou um condomínio de 800? Pois Porque tem os dois. É isso. Se você for pelas médias, né? Você pega um cadáver e toca fogo no pé dele e na média ele está vivo. Só que ele está com a cabeça no congelador, o pé no forno. Mas as pessoas tendem a buscar números e fazer sentido dos números. Eu acho super legal, eu sou engenheiro, eu gosto de número. Mas tem número que não faz sentido nenhum. Quantos condomínios você tem, não faz sentido nenhum. Chega a ser ridículo. Por exemplo, nesse caso que eu estava exemplificando, ela tinha 15 condomínios e cada um deles, ela cobrava R$3.000. Aí você faz a conta, né? R$3.000 vezes 15 é o valor que ela vai ter. E aí, obviamente, vai pagar a nota fiscal. Eu não sei quanto normalmente o pessoal paga. Eu sei que eu pago mais de 17,5% de imposto. Mais seguro de responsabilidade civil, mais representantes, mais não sei o quê. E eu sei o meu número. Agora, veja, tem condomínios que eu vejo que a pessoa vai ganhar mais do que aquela síndica que trabalha infinitamente mais com 15, cobrando mixaria dos condomínios que ela... Mixaria mesmo, tá? Porque são condomínios grandes, tipo 400 unidades a R$4.000. Pelo amor de Deus, o cara que faz isso tá passando fome. Passando fome. Aí quando dá um problema pra ele, aí falam que ele teve má gestão, tem que contratar escritório de advocacia, o cara vai pegar quanto ele recebeu em 12 meses, ele não recebeu nada nem suficientemente bem pra depois ter que responder. Não é isso. O síndico que faz isso, que joga... O valor dele é 1/3, 1/4 do valor do mercado. Na verdade, ele tem expectativa de tirar isso de outro jeito. Exatamente. Aí você tem que começar a repensar. Então, a questão Mas o pessoal pensa imediatista. Ele não fala, o cara está mexendo com patrimônio de centenas de milhares, e aí ele fala, mas eu cobro meio salário mínimo. Aí você fala, meio salário mínimo para cobrar milhares, tem alguma coisa errada. Tem algo errado, não tem como fechar a conta. Se o cara tem esse passivo, eu aprendi isso na vida corporativa, que assim, é como aquele cara que fala assim, a empresa não está indo bem, então eu trabalhei para a empresa e tenho direito à quilometragem, eu não vou cobrar.
Aí você fala assim, o que você acha disso? Eu falo, isso eu acho péssimo, porque tem uma regra, ele trabalhou, ou isso vai virar um passivo na justiça, ou pior, depois ele vai dar uma de Robin Hood na empresa, quando a empresa voltar, ele fala, bom, eu não cobrei nada, agora eu vou cobrar o dobro. E começa a roubar. Exatamente, sabe? Eu penso assim, tudo tem que ser muito às claras. Às claras. A transparência, a questão de ética. Às vezes a gente cobra princípios e valores de pessoas que nunca construíram absolutamente Nem nada. sabe o que é isso. Tem gente que não sabe. E tá tudo bem, né? Eu falo assim, puta, o cara não sabe nem o que é. Quando a gente às vezes fala assim, não me meça com a sua régua. Aí você fala, mas às vezes o cara não tem nem tem como medir nada. Às vezes é zero, né? Quando eu falei 0 vezes 0 é 0. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os astrologistas, com as pessoas que não sabem se posicionar. Simpático. Deus vomitará os mornos. A verdade é essa. Ou a pessoa é quente ou ela é fria. Ou ela é honesta ou ela não é. Não existe meio honesto, né? Não existe isso. Meio honesto, meia verdade. Meio grave. Meio grave. Ou é ou não é. Eu sou capricorniana, né? Então, eu sou muito objetiva, assim. As coisas são como são e tem que falar o que é. É que no mercado, perante a visão do mercado, todo mundo é honesto. Então isso é péssimo, né? Porque todo mundo é honesto, né? Como assim? Todo mundo é honesto, né? Quando o cara ele vai lá, ele não vai falar que ele vai cobrar 10% da Atende para poder... Ele vai Até porque não vai conseguir. Não, tudo bem. Nem ainda por aí mesmo. Né? Não vai cobrar. Então, assim, aí no discurso dele, de entrada dele, junto lá, quando vai concorrer com a nossa amiga aqui, ele vai falar, não, eu vou fazer assim, assim. Entendeu? Ele não vai falar para ele que ele vai tirar a diferença do que você está cobrando, né, com bola. Exatamente. Ele não vai falar isso. Então, assim... E o condômino é o que mais gosta, é igual a mulher traída, o que mais gosta de ser enganado, né, com o preço. Né? Mulher ou homem traído, hein? Homens e mulher mulheres. ou homem traído. Mas é igual. Entendeu? Não vamos generalizar. É verdade. Mas o que acontece é isso. Então, assim, e o mercado, na minha opinião, infelizmente, eles não conseguem ter esse discernimento. Entendeu? O condômino, ele não tem. O condômino? Não tem esse Mas aí o condômino, ele quer ver. Você sabe qual que é o conceito? Lógico que não são todos. Né? O conceito de condomínio é o seguinte: quanto que eu vou pagar de taxa de condomínio? Entendeu? Então, se você for colocar o salário do síndico, você vai entrar talvez num condomínio de 600 unidades, não faz diferença cobrar 15 mil. Faz, mas não. Ele não pensa assim imediatamente, tá 15 vezes 12. Não. Entendeu? Ele fala, dá para pagar, vai ficar 10, vai ficar 30, 40 reais por unidade, tá tudo certo. Mas, num menor de 80, de 100, 120 unidades, faz total diferença. Eu vou pagar tanto. Não, vamos pegar aquele cara lá. Então, porque eles acham que, no fundo, é tudo a mesma coisa. Você sabe que isso é uma questão bem importante, por isso que eu falo que cada condomínio tem a sua identidade. E para cada condomínio tem um síndico. Tem um síndico. Você veja, eu já sou uma síndica um pouco mais experiente. No entanto, nós temos síndicos menos experientes. Eu entendo que para esses condomínios que vão pagar menos, pague-se então para esses síndicos menos experientes. Agora, não vá achar que eu, que sou uma síndica um pouco mais experiente, que eu vou aceitar o mesmo valor daquele que não. Então, até nisso a gente consegue verificar. Teve um morador uma vez que me mandou um WhatsApp e aí ele falou assim, olha, a senhora foi muito bem indicada. Eu falei, muito obrigada. A gente precisa de uma proposta para urgente. Eu falei, urgente? Como assim urgente? Eu preciso conhecer o condomínio. Não precisa vir aqui. A gente vai ter assembleia já hoje à noite. A gente quer... Esquece. Eu falei, a senhora não me conhece. O senhor não me conhece. Eu não conheço o condomínio. Eu não vou mandar uma proposta de olhos fechados. Não, o nosso condomínio é perfeito. Eu falei, o síndico saiu por quê? Não, porque tá cheio de rolo aí aqui. Não sei o que. Eu falei, nossa, perfeito. Eu falei, desculpe, senhor. Eu não tenho interesse em nem mandar a proposta. Aí eu ele também disse, não mando proposta. Não Se mando. me deixar visitar, eu não mando. Sabe o que acontece? Eles querem, na verdade, só se não compor... deixar apresentar. Exato. O preço, ele já tem o preço, ele já tem as cartas marcadas, ele já tem a formação dele cabeça ali, de condômino, só bota mais um. Você acha que o condômino pensa? Vamos lá. Sim, a maioria deles. Não tô falando mal de você não, condômino. Sinceramente, não tô falando mal. Mas, cara, você acha que ele pensa? Ele vai pegar uma portaria, custa 25 mil. Nossa, eu tô pagando 25 mil. São 4 porteiros. O cara ganha R$ 2.100 por mês. Quando ele entra lá, o cara parece estar entrando no primeiro mundo. Entendeu? Tá achando que tá... Entendeu? E eles
tem o menor salário do ecossistema que existe. E aí, daqui a pouco não vai ter ninguém para aí querer que trabalhar. acontece. Se tem uma empresa que, por Já exemplo... falta. uma empresa que, então, se for para valorizar nesse pensamento, que vai falar, não, eu não vou pagar, vou pagar 2 mil, 3 mil reais para o porteiro, que ele merece, vou dar uma cesta básica digna, vou dar tudo. A empresa podia fazer isso? Podia, só que vai ter que repassar. Se ela for praticar esse preço, ela entra. Olha, e eu vou ser muito sincera. Não, cara. Então, então o mercado vai mudar, sabe quando? É nunca. Consciência, Porque o cara, quando tiver entendeu? tomada de consciência. Sim, mas aonde aí, começa? Jane, Não começa. A gente Jane, faz você- esse papel, tudo bem. Eu sou um cara que faço papel já faz muito tempo. Sim, eu Trago também. palestra, tudo, faço coisa. Mas a gente tem que entender aonde que o buraco é mais embaixo também. Olha, Entendeu? eu não vou dizer pra você que eu não fico muito feliz quando tem aumento dos dissídios dos funcionários. Sim. Eu olho o valor e falo, só isso? Porque eu Mas ganha brigo muito pouco, pouco. Eu brigo verdadeiramente para que seja aumentado, sim, o valor de remuneração das pessoas que nos servem, principalmente os controladores de acesso e as questões das meninas da limpeza, dos meninos e meninas da limpeza, o cara que tira teu lixo, o cara que limpa privado da área Que comum, certos o cara condomínios que foram tem que ficar... criados. O grande desafio, Pra classe e média. eu tenho esse desafio o tempo todo, é para explicar o seguinte: a gente finge que paga Isso. os porteiros presenciais tradicionais e eles fingem que estão satisfeitos. E não estão, e não deveriam estar mesmo. Eles têm 2 empregos Sim, ou fazem bico. exato, para poder... Eles não conseguem estudar e se preparar para o futuro. E aí a gente reclama que não tem qualificação no Brasil. Mas não é Porque só isso. Não, você o vai- e cara ainda não são consegue ganhar pra maltratados. viver. Sim. Sofrem bullying. Sofrem horrores, ofendido. apanham. Você quer ver? Apanha. Não é só isso. Você vai pegar empresa Agora, de agora. elevador também. O cara vai pegar a empresa de elevador. Quanto que é a manutenção? Não. Quanto que é o valor de manutenção? Uma vou boa cobrar- empresa? É. Não, então, Por por elevador, elevador, 800 reais. 800 mil reais. É, R$1.000. Os 4 elevadores, 4 mil reais. Esse Não, é o- não, vamos trabalhar. Essa está fazendo 2, vamos fazer essa de 2. É o pensamento, administradora. Então, por isso Cara, que se tem você tanto- chega em por isso que no administração. Brasil, a gente sabe dessa estatística pela mídia, tem Você sabe- uma morte a cada Então, 10 você sabe dias. qual que é o conceito? 40 pessoas morreram no ano passado. Pra você ver que é absurdo. E poderia ter sido evitado. Tudo Claro. poderia ter sido Você sabe evitado. qual que é o conceito de síndico profissional? Esse conceito de síndico profissional que eu vejo são meus amigos, muitos. Mas é o seguinte: vou reduzir custo. Porque é o que é visível. Vou reduzir custo. Portaria, tá 25 mil. Puta, não vamos ver se a gente reduz para 24 aqui. Vamos o quê? Vamos reduzir. Administração, Então, puta, mas aí 1.800. Vamos reduzir. isso é uma coisa terrível. Você sabe que eu levo. Mas é 100, quase você sabe que, 100% Você sabe que nas minhas previsões orçamentárias, claro, tem condomínios incríveis, com pessoas um pouco mais conscientes. A palavra, eu vou usar muito essa palavra, muito conscientes, não é? Que não tem um problema com previsão orçamentária, mas condomínios maiores, com pessoas menos evoluídas e conscientes, elas querem muito Uso. e não querem pagar nada. E aí, o que eu tenho feito? Eu tenho levado 2 previsões orçamentárias. A minha previsão orçamentária e a do conselho. Porque os moradores os conselheiros são moradores. E muitos deles já rechaçam a minha previsão e trazem isso. O que eu faço? Eu falo, pessoal, me desculpem, mas eu não concordo com a previsão orçamentária que o conselho quer. A minha previsão é esta. E eu já deixo claro, e presidente, por favor, já deixe consignado na ata, que se tivermos no final do exercício déficit orçamentário da ordinária por conta da previsão orçamentária trazida pelo conselho, eu trouxe a previsão correta. A mentalidade Por quê? Porque depois eles colocam assim, a síndica que gastou demais, a síndica que não soube acompanhar as linhas, a síndica que é incompetente. Não, a incompetência não foi da síndica. A competência foi do